Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3 da NET, a TV Plural de São José dos Campos. Estamos começando mais uma edição do programa Brasil Consciência para falar hoje, retomar um assunto que nós havíamos comentado no nosso primeiro programa. Nós vamos falar sobre a venda da Embraer para a Boeing, esse patrimônio do Brasil que está sendo entregue para o capital estrangeiro. Para falar sobre esse assunto conosco, temos aqui, mais uma vez, agradecer a presença da Renata Belzunces, do Diese, que vai nos ajudar a entender os meandros dessa negociação, e agradecer especialmente ao professor Marcos Barbieri, coordenador do Laboratório de Estudo das Indústrias Aeroespaciais e de Defesa, lá da Unicamp, professor também na Unicamp, economista formado, que vai também colaborar aqui com o nosso debate. Bom, vamos direto para um pequeno resumo do que aconteceu desde aquele nosso primeiro programa, em que a venda ainda era uma suposição, uma possibilidade, uma negociação em andamento, para agora em que a venda foi confirmada e já foi, inclusive, referendada pelo governo atual. Acompanhe no VT. Aí o Twitter do presidente Jair Bolsonaro, que confirmou a intenção de aprovar o negócio entre Boeing e Embraer. Com o anúncio, a Boeing passará a ser dona de 80% das ações da nova empresa a ser criada. A Embraer ficará com os 20% restante. A área de defesa e segurança, além da aviação executiva, continuam com a Embraer, 100% do negócio. Há uma mudança em relação ao anúncio do ano passado. O valor foi atualizado em 10%. Ao invés de 3,8 bilhões, agora a Boeing pagará 4,2 bilhões pela empresa brasileira. E que os 20% restantes da empresa continuarão com direito de veto em decisões como a saída das operações do Brasil. A Boeing poderá indicar e controlar executivos subordinados à sua matriz. Agora também ficou clara a participação da Boeing nas vendas do KC-390. A empresa norte-americana terá 49% de uma outra joint venture. Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, o negócio entre Boeing e Embraer poderá render um pagamento de dividendos extraordinários da ordem de 1,7 bilhões aos acionistas da empresa. Realmente, 1,7 bi é um ganho extraordinário. Bom, será que foi isso que motivou aí a venda de um patrimônio, talvez a única player mundial que o Brasil tem, essa remuneração aos acionistas? Vamos começar discutir um pouquinho a operação, acho que ela é interessante para detalhar, né? Ela começa uma operação com inicialmente uma oferta, né? Pelo menos não clara, mas haviam notícias de que havia o interesse da oferta completa pela Embraer, da aquisição completa. Passado o tempo, rapidamente isso modifica e fica claro que o objetivo da Boeing é adquirir a área de aviação comercial da Embraer, como ficou claro na operação. Quer dizer, ela é uma operação, é uma joint venture? É uma joint venture, mas uma joint venture ela teria como pressuposto um equilíbrio de forças. Uma parceria, ela pressupõe um equilíbrio de forças. Não é o caso que nós vemos. Nem no caso da participação, que é uma participação elevada, isto é, a Boeing passa a ter 80% da empresa, mas mais do que isso. Quando se analisa a operação, verifica que todo o controle dessa operação, toda a área comercial, ao que indica, desde a área incluindo desenvolvimento, produção, as principais unidades produtivas, pós-venda, inteligência de mercado, toda a área comercial, ela vai fazer parte da cadeia de produção e fornecimento da Boeing, o que está escrito nos próprios memorandos de entendimento que foram divulgados pelas empresas. Quer dizer, a área da aviação comercial da Embraer, que é o principal negócio, se eu quiser usar um termo em economês, o core business da empresa, o coração da empresa, essa operação passa a ser parte da Boeing, passa a ser mais uma peça dentro da operação global da Boeing.
É uma aquisição completa? Não. Mas é uma aquisição do coração da empresa, do principal negócio da empresa. O que vai restar fora disso daí? Ah, mas ela vai ter 20%. 20% em dividendos, ela não vai ter poder nenhum dentro dessa operação, nenhum controle nessa operação. O que nós vamos ter? O que sobra, vai sobrar a área de defesa e aviação executiva. A área de defesa é uma área que tem crescido nos últimos anos, mas depende fundamentalmente do quê? Do orçamento público, de gastos públicos, num país que está, claramente nós estamos vendo aqui, indicando na política, uma continuidade ou até um aprofundamento do ajuste fiscal, o que vai impactar, de alguma maneira, nesse orçamento militar. E do outro lado, a área executiva, que não vem apresentando resultados. Como foi divulgado agora essa semana, a queda de faturamento e de lucratividade da Embraer foram exatamente por conta da menores entregas na área executiva, que estão prevendo alguma coisa entre 100 e 130 aeronaves, entregou em torno, acho que, de 90, 92 aeronaves. Quer dizer, abaixo da área executiva do que estão. E a área de defesa, como eu coloquei, depende do orçamento. Então, ela é uma operação cujo resultado eu estou vendo o quê? Um desmonte da empresa. Um desmonte da Embraer. A Embraer, aquela empresa integrada, o orgulho brasileiro, a nossa empresa integrada, o orgulho brasileiro de geração, essa empresa Embraer deixa de existir com essa operação. Eu vou ter o quê? Um desmonte. Uma parte dela, a principal parte, vai se tornar uma subsidiária da Boeing, um pedaço da Boeing. Nós não sabemos o que vai ficar aqui, o quanto vai ficar aqui, né? E isso nós podemos discutir com mais calma nos próximos blocos. E a área remanescente que passa a ter dificuldades, porque ela em faturamento é uma área menor e em lucratividade menos ainda. Agora, nós vamos discutir essa questão dessa metodologia da operação, o takeover, ou é uma joint venture, porque existe claramente as coisas não estão claras com relação a isso, né? Agora, a pergunta que a gente discutia lá em setembro do ano passado, quando nós começamos a debater a questão da Embraer, e agora nós estamos com um pouco mais de certeza depois de algumas confirmações. O que teria levado, o que pode levar a direção da Embraer a querer vender a empresa? Acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer nesse momento. Por quê? Como o senhor falou, a empresa tem competitividade, líder de mercado, né, com uma carteira um backlog de quase 20 bi. Então, por que a direção da Embraer está tendo interesse em colocar a empresa à venda dessa maneira tão, né, como o senhor falou, a empresa vai levar aquilo que interessa e aquilo que não interessa, ou ela está desprezando que a aviação executiva e a militar, ou ela está mantendo como uma espécie de terceirizada para fornecer para ela mesma. Então, quer dizer, esse negócio é ideal para a Boeing. Para a né? Boeing. Eu acredito que, bom, em primeiro lugar, obrigada mais uma vez pelo convite. O Brasil Consciência vem prestando um papel inestimável com relação à divulgação da ciência, e nessa questão da Embraer também teve pioneirismo no mês de setembro, a gente rememorava aqui, fez o programa que acho que foi o primeiro programa de fôlego que foi feito no país a respeito dessa questão sob uma perspectiva crítica. Naquela oportunidade eu lembro que essa foi a primeira pergunta também que você fez. Né? E eu ainda estou curioso de saber por que eles querem vender a empresa. E é tão legítimo essa sua curiosidade, Edmond, porque nos argumentos técnicos ou nos argumentos que levam uma empresa a ser vendida, ou que levam uma empresa a se juntar a outra, ou que leva a fazer uma aquisição, uma fusão, nós não encontramos de fato mesmo justificativas para que o negócio esteja sendo feito. Os interesses que me parecem que determinam essa operação, eles estão muito num campo que também é determinante nessa área, na área de aviação, na defesa e na aeronáutica em geral, que são as políticas. Isso está inserido numa política, sempre esteve, sempre estará inserida numa geopolítica um pouco mais interessante
do que as simples questões técnicas. Tanto que você não tem nenhuma outra montadora ou uma integradora de aeronaves no mundo fora do hemisfério norte. Você só tem a Embraer no hemisfério sul e ela é um sucesso, continua sendo um sucesso. Tanto que não é incomum que os próprios funcionários da Embraer às vezes se questionam o porquê ela está sendo vendida. E num desses questionamentos, onde o presidente da companhia vai e fala aos funcionários, que nós tivemos acesso através dos trabalhadores, o presidente, o senhor Paulo, ele afirma que a negociação ela está sendo feita em caráter preventivo, de que no futuro existe uma possibilidade de, na competição internacional, a Embraer ficar enfraquecida. Então, preventivamente, a empresa está sendo negociada e está sendo adquirida pela Boeing. Veja bem, né, o fato de você abortar um projeto da monta do que é a Embraer, do que ela significa em termos de geração de emprego e tecnologia no país. Uma medida profilática. Como uma medida preventiva, significa que nada mais importa, nada do que ela construiu até hoje tem alguma relevância, tem alguma importância, tanto que se releva, tanto que a gente comemora essa história, não parece que é o mesmo nível de comemoração que a empresa faz, que a direção da empresa tem. O que os brasileiros têm, o amor que os brasileiros têm, em geral, pela Embraer, não é o amor que está sendo demonstrado pela direção da empresa. Né? Amor não enche barriga, amor não é motivo de se fazer negócios. Mas também dizer que o argumento é uma venda preventiva continua deixando qualquer pessoa extremamente intrigada sobre as motivações dessa negociação. Mas 1,7 bi em rendimentos extraordinários, seria o motivo para eu, como acionista, falar assim, não, beleza, quero vender? Não, os acionistas, desculpa, esse momento da América. Os acionistas não foram os motivadores, não foram aqueles que levantaram a discussão de meio a uma dificuldade da empresa ser necessário tomar alguma medida. Essa medida, primeiro, necessário deixar muito claro aqui, a Boeing, né, e a Embraer, elas fazem coisas juntos, elas têm projetos em comum, elas desenvolvem projeto em combustível em comum, elas não são empresas que nunca se conversaram. Né? E alguns bons anos atrás, mais de 10 anos atrás, já foi aventado por aí também uma possibilidade da Boeing adquirir a Embraer, mas aquilo lá naquele momento não foi para frente. Tá? Hoje isso retornou por muita iniciativa das próprias direções das companhias. Não constam que acionistas de lado a lado tenham sido os motivadores, e muito menos, né, do nosso lado, de que os governos tenham se mexido tanto para um lado quanto para o outro. Tanto o governo Dilma quanto o governo o Temer e agora o governo Bolsonaro. Então isso parece que partiu muito mesmo das próprias direções das companhias. Legal. Não vamos sei se fazer. você comentar Eu corroboro o que a Renata colocou. Eu concordo com ela. O que fica claro com essa operação é que ela é uma operação que ela atende completamente aos interesses da Boeing. Para a Boeing, é um negócio que foi parte da Boeing, atende aos interesses da Boeing e é interessante para a Boeing, da maneira que está colocada. Ela adquire exatamente o que para ela é importante, que é entrar no mercado de aviação, digamos, regional, isto é, aviões a menos de 150 assentos, porque a principal concorrente dela, Airbus, entrou, então ela vai ter que entrar. E ela entra numa posição extremamente vantajosa, porque em vez de ela ter que adquirir uma empresa pequena, que ela não tem, ela não vai fazer parceria com os chineses. Além disso, a competência tecnológica dos chineses ou russos é baixa. Vai fazer parceria com a Mitsubishi japonesa? Não acredito. Eles estão tendo um problema seríssimo para literalmente decolar o avião deles, que está tendo problemas. Eles vêm e fazem o quê? Adquirem a empresa que é a líder do mercado, que tem uma família de aeronaves consolidada e que está lançando uma nova. E que tem um governo fraco. E que está lançando uma nova. Então, eu estou adquirindo a principal empresa. Mais do que isso, o que é colocado não só por mim, mas por vários especialistas internacionais, inclusive, a área de engenharia da Embraer é reconhecida internacionalmente pela criatividade, capacidade de desenvolvimento. Enquanto a Boeing, apesar da competência, ninguém está questionando a competência tecnológica da Boeing, mas eles têm uma área de engenharia
que tem apresentado significativas restrições, o envelhecimento digamos, é o envelhecimento da engenharia, até porque lá eu tenho uma economia com elevado dinamismo, outros setores de alta tecnologia que atraem os jovens recém-formados, por exemplo, para empresas como na própria cidade, se eu for imaginar, de Seattle, onde está a principal unidade da Boeing, é a cidade onde eu tenho a Microsoft e a Amazon na própria cidade. Quer dizer, os funcionários, a Boeing ela tem que competir para atrair os grandes talentos, nada menos do que com a Amazon ou com a Microsoft. Aqui no Brasil, não. A Embraer é a grande empresa nossa de alta tecnologia. Não só na região de São José ou no estado de São Paulo, mas é a grande empresa brasileira de alta tecnologia. A única empresa brasileira que conseguiu uma inserção ativa no mercado internacional. Então, essa operação ela atende a interesses de quem? Da Boeing completamente. Aumenta a escala da Boeing, ela obtém uma capacidade, amplia e, digamos, dinamiza a sua capacidade de engenharia. O que eu tenho de interesse para a Embraer? O desmonte da empresa. Eu tenho um desmonte da empresa. A sua pergunta também eu coloco. Em geral, quando eu tenho uma operação de aquisição, a direção de uma empresa, geralmente, em operações internacionais de aquisição, quando há uma oferta de uma empresa pela outra, em geral, a empresa que ela é objeto da operação, independente de qualquer questão estratégica ou de que setor seja, geralmente é uma reação daquela empresa contrária à operação. Algo que nós não vimos no Brasil. Você que está em casa, que está nos assistindo, vocês perdoem o tom grave que a gente está fazendo nesse programa, mas a questão é grave, né? Não podemos aqui acusar de ninguém de criminoso, mas não precisa ir muito longe, não precisaria um exercício de imaginação muito grande para classificar uma atitude como essa como um crime de lesa pátria, por exemplo, ou como uma lesão ao patrimônio nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informação para vocês. Um instante só. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência retornando aqui com muita informação para você. Vamos direto para um VT muito interessante, apresentado durante a audiência pública que discutiu esse tema no ano passado lá no Senado. Vamos ver a opinião de um professor do ITA sobre esse negócio. O ponto a ser defendido é que a transferência de controle foi apresentada ao público de forma irregular e que ela resultará na perda da capacidade da Embraer de projetar e produzir novos tipos ou modelos de aeronaves. Estou afirmando que, se transferir dessa forma, o Brasil vai perder a capacidade de projetar avião. Vai ficar no estágio tecnológico dos anos 50. Então, foram identificadas 3 irregularidades, né? Então, a primeira, não é joint venture, mas transfere os principais ativos para a concorrência. A Boeing é a concorrente da Embraer. Então, foi distorcido o conceito de joint venture. Segunda irregularidade, os comunicados afirmam que a operação tem como escopo a linha de aviação comercial. Esse comunicado viola o princípio da verdade, porque foi dito que é da aviação comercial, mas, de fato, estão sendo transferidas unidades de engenharia. Não podemos atuar com a violação do princípio da verdade, isso é coisa basilar. A terceira irregularidade é que a Embraer que sobrou não vai conseguir desenvolver aeronaves, modelos de tipo está certificado e nem tem engenharias de base para suporte de serviço, modificações e alterar o projeto. A Embraer concorre com a Boeing. O modelo 190 e 195, lançado ao mercado entre 97 e 2010, ele sozinho vendeu quase que o dobro de todos os concorrentes. E expulsou do mercado o 737-600, que era o menor, expulsou do mercado o 717, expulsou do mercado o 318. Olha os números de vendas aí. Então, o nosso avião vendeu o dobro de todos os outros. Então, a Embraer concorre com a Boeing, sim. E na versão seguinte, que é agora após 2010, o 737-700 só vendeu 58 e o 319 Neo só vendeu 56. Por quê? São aviões ineficientes, nós estamos vencendo com a engenharia. Então, é importante que venha aqui um engenheiro e um especialista estabelecer. Não se fala mais em acessar as imensas tecnologias da Boeing, não é isso que está em jogo.
Nós dominamos a técnica de projeto e produção aeronáutica. Isso é o domínio do estado da técnica. Então, temos que interromper nesse momento, nessa audiência pública, declarar que esse complexo de brasileiro vira-latas, né, que o que vem de fora é melhor, que a Europa é melhor. Não é assim. Os números comprovam isso. Complexo de vira-lata, por isso que nós estamos vendendo a empresa? Será que é isso, Marcos, Renata? Eu acredito que o argumento que eles colocaram, o argumento fundamental, como a Renata estava colocando, é de que, olha, dadas as situações que nós temos, no futuro nós não vamos conseguir competir. Então nós temos que nos associar à Boeing para que nós possamos ter capacidade de competir. Eu vejo aí duas falácias, dois erros, nesse próprio argumento, e é um argumento contraditório em si. Primeiro argumento dele é colocar que a Embraer não tem capacidade de competir. Colocar que a Embraer não tem a capacidade de competir no futuro, eu estou trazendo uma expectativa, uma projeção do futuro para agora. Enquanto a Embraer está no auge dela histórica. Se eu imaginar os 50 anos da Embraer e olhar o ápice dela, não só o ápice no sentido cronológico, mas no sentido de projetos, no sentido de lançamento, nós estamos agora. A Embraer acabou na área comercial de lançar uma nova família de jatos comerciais, que está sendo muito bem recebida pelo mercado. Encomenda de 300 aeronaves na última feira em Farnborough, na Inglaterra, no ano passado, logo no ano do lançamento. E na área militar nós estamos lançando a principal, a maior aeronave já construída no Brasil, que é o KC-390, que tem uma perspectiva de mercado, isto é, de vir a substituir um ícone da indústria aeronáutica mundial, que foi o Hércules C-130, que tiveram 2.500 unidades vendidas. É claro que ela não vai ter, mas se ela tiver um terço disso, um quarto disso, já vai ser um grande sucesso. Então, ela está no ápice dela. É uma empresa que aumentou ao longo dos últimos anos investimentos elevados em processo produtivo, automação, tecnologias relacionadas ao que nós chamamos de indústria 4.0. Realidade virtual, internet das coisas, robótica, avançou. Então, colocar ela como uma empresa que não tem a capacidade de competir é algo, mas no futuro, poxa, mas no futuro eu não tenho condições de adotar estratégias. A Embraer teve em situações extremamente complicadas, por exemplo, no período da privatização, ela teve a criatividade de criar parcerias de risco e desenvolver e conquistar mercado. Eu tenho um prazo aí para poder fazer isso. Segundo, de que essa parceria seja favorável, que ela vai aumentar, a Embraer vai ganhar escala. Ao contrário, quem vai ter escala com essa parceria é a Boeing que vai ter um aumento de escala, que vai ganhar. A Embraer, ela vai ao contrário, ela vai sucumbir com essa parceria. O que vai restar da Embraer, o faturamento, isso não sou eu que estou colocando, os próprios perspectivas colocadas pela própria Embraer, ela vai ter um faturamento, a Embraer remanescente, incluindo já os 20%, provavelmente menos da metade do que o faturamento. Quer dizer, eu vou ter uma empresa que é menos da metade do faturamento e em lucratividade, menos ainda. Então, há uma contradição, quer dizer, em nome de eu salvar a empresa, em nome de salvar, eu estou desmontando a empresa. É um argumento contraditório em si, né? É uma operação contraditória. Por isso que eu coloquei em primeiro bloco, qual o interesse dessa operação? Ela atende claramente o interesse da Boeing. E vai contra o padrão de concorrência. O padrão de concorrência dessa indústria no mundo inteiro é o quê? Eu tenho escala. Eu tenho empresas grandes, fortes, diversificadas. Eu faço exatamente o contrário para essa operação. E essa necessidade de parceria? Quer dizer, é lógico que talvez as empresas, você mesma colocou, que as empresas já tinham uma certa relação, Boeing e Embraer. Mas seria um devaneio imaginar, por exemplo, a Embraer se associando à Mitsubishi, japonesa, ou com a grande procura pelos jatos da Embraer lá na Ásia, de repente se associar aos chineses e passar a produzir avião lá? Isso seria possível? Seria possível há um ano atrás, né? Porque agora já não é mais, que a Boeing já levou. Nesse sentido, seria possível? Seria possível. Agora, vamos imaginar também, dentre essas perguntas que você fez, vamos imaginar qual teria sido a reação se a Boeing tivesse chegado na empresa russa e falado, quero te comprar. O que vocês acham que seria a reação, você, telespectador, telespectadora, qual teria sido a reação do Vladimir Putin? Teria sido a mesma que a nossa, provavelmente, se
a Boeing chegasse na Mitsubishi e dissesse, quero te comprar, qual teria sido a reação nesses países? Acho que a nossa tendência aqui é imaginar que, no mínimo, teria sido muito diferente do que foi a receptividade aqui no Brasil a isso, né? A associação, ela seria muito bem-vinda. Não é aqui, eu não vejo que existem no Brasil opositores a que tivesse sido feita uma associação entre Boeing e Embraer, desde que essa associação também fosse exitosa para a Embraer. O que o professor fala é muito sério. Isso significa que nós estamos perdendo a capacidade de projeto e que perdendo a capacidade de fazer novas aeronaves. E mais do que isso, também quero ressaltar aqui um ponto. O que sobra não sobrevive. Nós estamos dizendo, quando ela chegou, e a gente conversava, né, Marcos, um pouco isso antes do programa, chegamos que, olha, parece que existiu uma narrativa que foi, vamos comprar a Embraer toda. Essa é a intenção da Boeing. Depois de um debate acalorado, público, falou, olha, existem questões de soberania. A área militar não dá para vender. Ah, tudo bem. Então nós nos contentaremos. Exato. Nós nos contentaremos apenas com a área comercial. E a área executiva? Também quero falar um pouco disso. Por que não a área executiva? Né? Por que a Boeing falou não? Ninguém se manifestou. Não, a aviação executiva também é uma questão de soberania. Manifestaram-se amplamente sobre a questão da operação militar está ligada à soberania. O restante não. Então aí a Boeing fala, olha, então tudo bem, vocês vão defender a soberania de vocês, a gente vai deixar a defesa e vai ficar só com a comercial e a executiva também fica com vocês. O que o professor falou é correto. Essa venda, onde está a engenharia, a maioria dos engenheiros estão na Faria Lima. A Faria Lima é uma unidade que ela totalmente deve ter em torno de 9 mil trabalhadores, que é exatamente o que foi declarado recentemente, que é o tamanho do funcionamento da operação pretendida pela Boeing no país. Isso é um ponto. Toda a engenharia está lá. O resto, por que o resto não sobrevive? O Marcos já colocou aqui. A defesa, completamente ligada aos projetos do governo, num momento em que nós vivemos de ajuste fiscal fortíssimo e que não há a menor previsão de que isso mude no período próximo. A outra questão, aviação executiva. A aviação executiva não dá lucro. Ela não tem o mesmo lucro que a aviação comercial tem. Um exemplo, tá? Bem fácil da gente compreender. O desenvolvimento de um projeto na aviação executiva, ele custa, em horas homem trabalho, praticamente o mesmo montante do que é a aviação comercial. E muitas vezes, e não é raro, você encontrar com o pessoal da engenharia e eles falarem, olha, é mais fácil projetar um avião maior do que um avião menor. Um avião menor, existe as questões técnicas que são muito mais minuciosas de um avião maior. Você tem muito menos espaço para colocar um monte de coisa que precisa também num avião maior, né? Então, tudo isso faz com que eles tenham um custo de desenvolvimento muito similar, mas só que um é vendido a 50 milhões de dólares e o outro é vendido a 10, a 20 milhões de dólares. Então, a aviação executiva não foi tão atraente para a Boeing. Né? Esse é um dos motivos que, a meu ver, também tenha resultado nesse formato de negócio que a gente tem hoje. Eu quero só a aviação comercial. Ou seja, eu quero só o filé mignon. E que talvez tivesse sido desde o início a única intenção da Boeing, né? Levar a nossa engenharia, que é genial, como o Marcos já falou. Uma outra coisa também que a gente, como aqui o programa também está ligado ao Sindicato Ciência e Tecnologia, que representa o pessoal do ITA, do INPE, e aí a gente trata muito da questão aeroespacial. E aí a gente falava, eu ouvi num dos programas anteriores, um antigo dirigente do sindicato, o Conde, ele dizia o seguinte, quando eu era menino, todo menino queria fazer foguete. Todo menino queria trabalhar na NASA. Né? Existia isso, eu quero trabalhar na NASA, eu quero fazer avião, eu quero entrar nesse mundo. Né? Hoje, a própria NASA nos Estados Unidos também sofre um processo de desmonte, de desinvestimento do governo e as pessoas não têm mais o sonho nos Estados Unidos de serem engenheiros espaciais, engenheiros aeroespaciais. Sonhos agora é ser blogueiro, youtuber. Ou montar uma startup para vender depois por uma aquisição de uma empresa muito grande. É interessante, né? E a aviação executiva estaria enquadrado o Legacy? Sim. O Legacy que bateu com o Boeing caiu, o Legacy continuou voando, né?
A Embraer ela é muito boa também nesse segmento, né? Preciso dizer isso. Ela é muito boa nesse segmento, mas ele tem algumas questões da sua composição técnica e com relação ao preço de venda que são peculiares. Cada segmento tem questões que eles são peculiares. E né? tem um outro elemento na questão dos jatos executivos também que é interessante. A área militar e comercial, ela sempre teve com a Embraer desde que ela iniciou. Ela começou fabricando 2 aviões. O Bandeirante, que era um avião comercial, ainda que primeiro, e o Jato Chavante, que ela fez um acordo, uma parceria com os italianos para desenvolver avião militar. Fora o fato de que o próprio Bandeirante também tem emprego dual, civil e militar, foi muito utilizado pela Força Aérea Brasileira até de outros países. A área executiva é uma área que a Embraer entrou, se eu for analisar nesses 50 anos de história, que ela entrou mais recentemente. Ela, primeiro por uma adaptação dos jatos RJ e depois por desenvolvimento. Ela, obviamente, os jatos dela têm uma competência, uma excelência técnica no mundo. Qual a questão? Esse é um mercado que eu tenho vários concorrentes. É um mercado onde ela é a entrante, ela é que está entrando nesse jogo. E ele é um mercado muito segmentado. Ele parte desde aviões de jatos executivos de 4 lugares, por exemplo, os Phenom 100, Phenom 300, 4, 6 lugares, até jatos executivos que cruzam voos transatlânticos, voo transcontinental, jatos executivos que têm um alcance, ou voam com velocidade e alcance até muitas vezes superiores a um jato comercial. Essa última etapa, esse último segmento de jatos executivos, a Embraer está galgando para chegar lá. Ela não entrou, e é onde exatamente está a grande lucratividade, onde está o mercado. Eu tenho basicamente 3 empresas no mundo que fazem, a Gulfstream americana, eu tenho a Dassault francesa e a Bombardier canadense que operam nesse mercado. Então é um mercado onde ela está tendo que buscar e enfrentar uma concorrência que tem. Então, por isso, fora concorrentes novos na área de jatos pequenos, como a Honda que entrou, então há uma dificuldade. Enquanto na área comercial, é a área onde a Embraer tem um mercado, onde ela é a líder de mercado, onde ela tem basicamente uma única grande concorrente, que é a própria Airbus / Bombardier, que é a grande concorrente. Então ela está se desfazendo de uma área que ela tem liderança do mercado, operação no mercado, e vai ficar com uma área onde ela tem uma disputa muito feroz aqui. Por isso a lucratividade é baixa ou, em muitos casos, negativa. Não é pela competência dela, pela excelência dos aviões. É por essa questão também de mercado. Fora os fatos que a Renata tinha colocado sobre a questão tecnológica, o custo de desenvolvimento de um jato executivo também é muito elevado. Então, a operação... mas nessa operação a Embraer vai ficar... Quanto que a Embraer vai ter na operação? O que estou indicando é que, tirando o que paga para os acionistas, o custo da operação, etc., a Embraer vai ter mais ou menos $1 bilhão. $1 bilhão para desenvolver é muito pouco. Para investimento é muito pouco. São 2 anos de investimento para desenvolver. Mesmo que eu queira desenvolver um avião... eu vou desenvolver o quê? Eu tenho área comercial e militar. É um dinheiro... claro, na hora que nós analisamos em âmbitos pessoais esses valores, são valores astronômicos, mas na hora que eu vejo esse valor dentro da operação... A Embraer tem uma operação em torno de 16, 17 bilhões, com certeza, bilhões de encomendas, de backlog. Isso tem encomenda. Você falou de uma encomenda recente de 300 jatos. Isso em Farnborough. 25 jatos já é $1 bilhão. Então, Quer dizer, o valor que ela vai ter, mas ela vai ter $1 bilhão para desenvolver. O que é $1 bilhão nesse mercado? Vê o custo de desenvolvimento do cacete. Não, $1 bilhão é o que fica para ela. Aí voltando, logo que nós falamos no primeiro bloco, a informação que o Edmond trouxe. Existe uma previsão de pagamento de 1,7 bilhões para os acionistas a título de prêmio quando finalizar a negociação. Isso é a parte que vai para os acionistas. Fica com ela 1 bi e vai ser pago 1,7 bi aos acionistas. Sim, que é o valor que vai ser pago. Dentro daqueles 4,3, o que vai repartir? Uma parte disso vai para os acionistas, que é 1,7, uma parte vai para a própria operação, para os custos da operação, de separar uma unidade da outra, de transferir uma unidade para outra, que eu tenho um custo elevado, no final da história, paguei os acionistas, fiz a operação, quanto que sobra no caixa da Embraer?
1 bilhão. Pelo menos é o valor que eles estão indicando. Quer dizer, vai fazer o que com isso? vai fazer o que com 1 bilhão? Né? Dentro do mercado aeronáutico, mas eu vou operar com a área militar e executiva. É muito pouco. Que negócio nocivo, né? Porque eu venho, compro a parte que dá 90% do lucro, tiro aquilo em que a empresa ainda está trabalhando para ter lucro, que é a área militar, que tem o cacê e a área executiva. A área executiva, a perspectiva não é tão boa, então eu só participo do cacê na área militar, só pego aquilo que pode ser um avião, um ícone, vai substituir um ícone da aviação, que pode fazer 1.000 e poucas unidades, talvez, quem sabe. E a parte industrial, que eu não quero ter custo para manter, eu jogo para essa Embraer para ela me fornecer peça. Então, isso não é uma compra e nem uma joint venture, isso é um desmanche, né? É um sacrilégio o que está sendo feito com a empresa. Então vamos ver agora o que pensam os funcionários da Embraer. Falamos com uma delas lá na unidade da Faria Lima. Então a gente fica muito apreensivo porque a gente vê essa transformação, essa reestruturação, mas não sabe se a gente vai estar empregado, onde a gente vai estar empregado, em que condições. Então isso deixa todos muito nervosos, né? Já teve alguma mudança administrativa, setores que devem mudar de lugar? Alguma coisa nesse sentido já foi comunicado pela empresa ou pelo menos aventado pela chefia? Sim, eles já estão claramente fazendo uma adequação para essa nova venda, né? Eles alegam que aqui esse site Faria Lima ficaria com a Boeing e o restante como o Embraer ainda, né? E a gente já vê uma movimentação nesse sentido de gestões, áreas, então já vem acontecendo sim. Os funcionários estão com medo de ser demitidos? Já teve gente demitida? Estão com medo de ser demitidos porque, apesar deles alegarem que ninguém vai ser prejudicado com essa ação, a gente já vê demissão aqui dentro. E não é de hoje, faz tempo que a Embraer vem demitindo, inclusive trabalhadores lesionados, que teriam estabilidade por conta da nossa convenção coletiva aqui dentro. Então, desrespeitando a lei, a Embraer já está demitindo. Então, a gente se preocupa com o que pode acontecer caso essa transação chegue a ser efetivada, né? Vocês têm esperança de que alguma medida judicial, alguma outra medida possa impedir a venda? Olha, o governo federal ele tem o poder de veto com a Golden Share, né? Mas infelizmente o Bolsonaro, apesar de se dizer um governo que defende o Brasil e tal, já sinalizou que vai autorizar essa transação, né? Então não dá para confiar que o governo vai fazer isso. A apreensão dos funcionários, a apreensão da categoria. Vocês acham que é possível ainda reverter essa posição? Possível, obviamente como a Marina, dirigente sindical, falou, o governo é detentor da Golden Share e caso houvesse o interesse e caso houvesse a compreensão, caso a gente compartilhasse dessas mesmas preocupações aqui, essa negociação não teria sequer avançado. Então, obviamente que é possível parar. Isso depende, sobretudo, da vontade política do detentor da Golden Share, que é o governo. Acreditamos que isso possa ser feito? Poder ser feito? Pode. Mas é difícil que o governo Bolsonaro, a gente teve acho que desde 2017, quando a Boeing anunciou a intenção de compra até hoje, a gente teve apenas um momento em que poderia haver uma reversão dessa negociação, que foi a eleição presidencial. Dado o resultado da eleição presidencial, também é importante um episódio que, mesmo já confirmado o resultado da eleição de Jair Bolsonaro, o seu setor militar, não me lembro quem exatamente, mas é uma figura de proeminência, disse o seguinte, que o negócio seria avaliado e caso atendesse o interesse nacional, ok, mas caso não atendesse o interesse nacional, haveria problemas. Nós não estamos entendendo o que é o interesse nacional. Porque se não é interesse nacional manter ciência e tecnologia, manter emprego, manter possibilidade de desenvolvimento, manter uma empresa líder de mercado funcionando no país, não sei o que poderíamos chamar de desenvolvimento nacional. Legal, Renata. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco Brasil Consciência, estamos de volta, falando hoje sobre
a venda, infelizmente, de um dos maiores patrimônios tecnológicos do Brasil. A Embraer está sendo entregue aos americanos da Boeing. Para falar mais sobre esse assunto com mais propriedade, vamos assistir agora o depoimento, uma entrevista que a gente fez com um dos professores do ITA sobre a situação do Instituto, dos futuros alunos e da própria Embraer. Acompanhe no VT. Como o senhor recebeu a notícia de que o governo brasileiro iria referendar a venda da Embraer para a Boeing? Bom dia, Edmond. Obrigado pelo convite. Eu recebi com muita naturalidade e nenhuma surpresa, no sentido de que estamos falando de um governo que inicia suas atividades sem qualquer evidência de uma postura nacionalista que impedisse a conclusão desse negócio, que é rigorosamente uma venda. Você usou a expressão correta e acho que ela deve ser empregada, porque a mídia nacional às vezes fala em fusão, em joint venture. Se você visitar as páginas internacionais dos jornais internacionais, especialmente os especializados em aeronáutica, você verá que a única palavra utilizada, ou as expressões utilizadas para esse negócio, são acquisition, takeover, purchase. Portanto, trata-se de uma venda desse negócio. Essa venda coloca, de alguma forma, em risco o futuro da indústria aeronáutica brasileira e dos alunos, dos engenheiros formados pelo ITA? Olha, a indústria aeronáutica brasileira, sim. Dos alunos engenheiros formados pelo ITA, eu não vejo grande risco, pelo menos no curto prazo. O ITA forma engenheiros de excepcional qualidade, muito competitivos, tanto no Brasil quanto no exterior, e eles conseguem colocações sem dificuldade. Haja vista o fato de que colegas meus que trabalham na Embraer, ao longo das últimas muitas décadas, sempre reclamaram que a Embraer não conseguia contratar uma quantidade muito grande de alunos do ITA que acabavam recebendo ofertas melhores de outros tipos de indústrias, negócios, e que acabavam, portanto, não indo para a Embraer. Então, o risco para os alunos do ITA, eu acho que é pequeno, no curto e talvez mesmo no médio prazo. Agora, o risco da indústria aeronáutica é substancial, porque o Brasil montou um complexo civil e militar que estava muito bem engendrado e agora ele perde o complexo civil e fica com um arremedo do militar que possivelmente não se sustenta sozinho. Portanto, a nossa indústria aeronáutica corre risco, sim. Acho importante dizer também que eu tenho muito respeito pelos meus colegas que trabalham na Embraer e imagino que quando eles dizem que a fusão era talvez o único caminho, alguma razão eles possam ter. Mas eu me surpreendo com qualquer celebração desse negócio. Eu sempre comparo com a Coreia do Sul. O Brasil e a Coreia do Sul, no início da década de 1960, eles estavam em momentos muito parecidos, economicamente falando. E hoje em dia é muito comum as pessoas, quando querem criticar o Brasil pela evolução que teve no setor industrial, na produtividade da sua economia, compararem com o que houve com a Coreia do Sul. Pois bem, a Coreia do Sul ousou competir em nichos de mercado que eram considerados muito complexos, notadamente o eletroeletrônico e o automobilístico. O automobilístico, quando a Coreia do Sul ousou competir criando sua própria indústria e tentando fornecer internamente e externamente, ou seja, o mercado interno e exportações, não faltou quem dissesse, olha, isso aí vai ser um problema muito grande, porque se espaço havia ao real monopólio das indústrias americanas e europeias, esse espaço foi preenchido pelo Japão e a Coreia do Sul não vai encontrar um nicho de existência nesse sentido. Nessa ótica, uma fusão, por exemplo, das incipientes indústrias automobilísticas coreanas com as japonesas, talvez pudesse ter sido celebrada por um coreano, pois essa fusão não houve e a indústria coreana automobilística hoje é muito competitiva e tem um espaço no mercado internacional. Outros exemplos seriam possíveis com a Samsung e até agora mesmo com a chinesa,
que ameaçam a própria Apple, e a China é muito grande, enfim, eu vejo com muita surpresa e não com bons olhos a celebração desse acordo, porque é um acordo que, de fato, é uma aquisição e o Brasil perde controle de um setor em que ele tinha não apenas demonstrado autonomia e competência, como era um setor que tinha perspectivas muito boas, notadamente no ambiente dos BRICS. Os BRICS, que provavelmente agora vão sofrer, por parte do Brasil, um esfriamento das relações, pelo menos é o que o governo recém-impossado indica, eles constituíam um ambiente, Rússia, Índia, China e África do Sul, além do Brasil, em que muitas complementaridades econômicas se alinhavavam, e uma delas era que o Brasil ser um fornecedor de itens de aeronáutica para os BRICS. E com a venda da Embraer, do setor civil da Embraer para a Airbus, isso se perde. E, portanto, eu não vejo razão nenhuma para melhorar. Professor Marcos, o que dizer aí desta mais uma contribuição no mesmo sentido em que nós estamos indo? Olha, acredito que foi muito oportuna a apresentação do professor Milioni, essa comparação do Brasil com a Coreia em vários setores, né? Nós muitas vezes invejamos a Coreia, outros países como o Japão, agora talvez a China de crescimento e expansão. A Coreia, o que ele colocou, a Coreia desenvolveu, entrou em vários setores, na área de tecnologia da informação, automobilística. Mas em aeronáutica nós somos muito melhores que a Coreia. Nós conseguimos conquistar algo que os coreanos nos invejam, que os japoneses nos invejam, que os chineses nos invejam. Esse é um projeto de 70 anos, 50 de Embraer, mas esse é um projeto que começa lá atrás, no CTA, na base de o quê? Eu desenvolver com o Montenegro, principalmente com o Marechal Montenegro, quando ele começa junto com um grupo de brasileiros da Força Aérea, ao quê? O objetivo de desenvolvermos tecnologia nacional. Quando contratávamos os engenheiros estrangeiros, os peritos estrangeiros, alemães, franceses, a vir trabalhar, o argumento que ele colocava era, os engenheiros estrangeiros chegavam no Brasil e falavam, mas que avião que o senhor quer que nós projetemos? Ele falou, nenhum. Eu quero que você ensine os nossos alunos a projetarem aviões. Então, aonde nós chegamos 70 anos depois é um projeto que começou lá atrás, e um projeto extremamente bem sucedido. E, como eu coloquei, um projeto que nós estamos no auge dessa operação. Mais do que isso. Então, se nós analisarmos a estrutura da indústria brasileira, analisar a economia brasileira, qual o único setor de alta tecnologia que nós podemos nos orgulhar e que é invejado, digamos, lá fora? A indústria aeronáutica. Nós não temos isso na indústria automobilística, nós não temos isso em TI. Tem empresas, tem inovações, tem setores, mas eu não tenho uma grande empresa que tem uma inserção ativa, que tem uma inserção internacional de destaque. E que isso gera o quê? Empregos, gera soberania em alta tecnologia e gera, se eu for analisar apenas do ponto de vista econômico, mais de $1 bilhão de superávit comercial. A Embraer é uma das 3 maiores exportadoras do mundo. Então, nesse momento que o mundo vem passando por uma revolução tecnológica, que é colocada a chamada 4ª revolução tecnológica, envolvendo tecnologias disruptivas, inteligência artificial, internet das coisas, fábricas, a Smart Factory, redes, conexões avançadas. Nesse momento, nós pegamos a principal empresa que pode operar, que tem uma capacidade de difusão, de integrar, porque para fabricar um avião, qual que é a competência que a Embraer tem? Ela não tem domínio de todas as tecnologias, como nenhuma outra empresa, mas ela tem a competência o quê? De buscar essas tecnologias disruptivas e, a partir dessas tecnologias disruptivas, projetar, desenvolver um avião e, a partir disso, inovar. Então, ela tem uma competência. Então, a perda da Embraer, como nós colocamos, a perda no sentido desse desmonte que a Embraer tem, não é apenas a importância que a Embraer tem como empresa aeronáutica. Ela é fundamental como empresa aeronáutica, mas também ela é fundamental como empresa estratégica na área de defesa e fundamental como uma empresa inovadora.
Então, nós corremos os riscos nessas 3 áreas. Perdemos uma aeronáutica, que ao mesmo tempo é uma empresa estratégica e que ao mesmo tempo é a nossa principal empresa, a empresa mais inovadora, a que conseguiu o maior sucesso no mercado internacional até hoje. Vamos ver então um pouco dessa história, como é que a Embraer se formou e constituiu essa empresa que hoje é líder e por conta disso está sendo adquirida, comprada pela Boeing. Assista no VT. Terminando a Segunda Guerra Mundial, o pessoal saiu correndo atrás dos gênios da Alemanha. Então, por exemplo, os Estados Unidos pegou o Von Braun, a Argentina pegou o tanque e nós pegamos o Fokker, nós trouxemos o Fokker aqui. Então ele se instalou aqui no aeroporto e fez 2 projetos, que é esse daqui, o Converte Plano, que é esse projeto aqui que usava uma asa do Spitfire e que ele poderia levantar o voo vertical e depois virar e ir para a horizontal. Não deu certo esse projeto. Depois desse projeto veio o Beija-Flor, que é esse helicóptero aqui, que também ele voou um pouquinho, mas também não deu certo. Então você fala, nós perdemos tempo? Não, não perdemos o tempo, por quê? Porque o pessoal que trabalhou nesses setores aqui constituíram o PAR, que vieram a construir aquilo ali que é o Bandeirante. Esse foi o protótipo, é o segundo protótipo. O primeiro protótipo está lá no Museu no Rio de Janeiro. Foi trazido um grande construtor da França chamado Max Rost. Primeiro ele gostava ali no para-brisa que tivesse aquele diedro, né? Então ele fez o diedro. Ele gostava, por exemplo, da escotilha redonda. Ele fez a escotilha redonda no protótipo, que é a janelinha. E o trem de pouso, ele não era totalmente retrátil, ele era medianamente retrátil. O avião voou tal, e o Max Rost achou que nós éramos meio loucos. Nós, brasileiros, éramos meio loucos, porque nós tínhamos marcado o dia para esse avião voar. E era um protótipo e tinha um dia para voar. E voou o presidente da República, vice-presidente, ministro dentro do avião, quando não podia, um avião protótipo não podia fazer isso. Então ele achou que a gente era louco, ele foi embora e nem pediu os royalties do avião. Daí o que aconteceu? O Guido Pessotti, que era o assistente dele, falou assim, olha, pode deixar que eu continue, ele vai embora, eu continuo o projeto aqui e vou melhorar o avião. Como é que ele melhorou o avião? Primeiro, ele botou esse para-brisa aqui, que você vê que ele é mais aerodinâmico. Segunda coisa, ele pegou o trem de pouso e pôs o trem de pouso todinho para dentro, que deu mais velocidade no avião, né? E terceira coisa, ele pôs, de principal, ele pôs a janelinha como são os aviões hoje, tá vendo? E melhorou a motorização. Com isso, em vez de 8, 9, 10, ele alongou um pouco os aviões e os aviões passaram a ir até 21 lugares. E começou a surgir um monte de encomendas. Nós falamos, como é que nós vamos aumentar essa cadência da linha? Agora nós vamos ver como é que nós aumentamos a cadência da linha. Vamos lá para o Chavante. A Itália, através da Aermac, que mandou esse avião para a gente construir na linha. E mandou uma série de técnicos italianos para cá. Então muita gente ficou aqui e ajudaram a gente a acelerar a linha para conseguir fazer 500 aviões. E depois precisava de um avião que fosse mais eficiente, ou seja, que ele gastasse menos combustível e voasse até um pouquinho mais rápido e tal. Foi feito o Xingu, que é aquele avião lá. Nós aprendemos com aquele avião a parte da pressurização. Daí, como tínhamos que fazer um avião melhor, nós passamos para esse daqui, que é o Brasília. Leva, acho que 30 passageiros, 30 e poucos passageiros. Tem muitos desses voando ainda nos Estados Unidos. Foram feitos em torno de 300, mais ou menos. Para e passo, nós fizemos aquele avião ali, que se chama Tucano. E é um avião aerobático, você teve na Esquadrilha da Fumaça, tudo, tá? É um avião muito bom. E desse avião aqui surgiu o Super Tucano, que é aquele ali. É vendido até hoje no mundo todo
É um avião de ataque ao solo, rápido, ele tem um bom armamento, ele funciona muito bem nas condições de hoje, que hoje não tem aquela guerra total, mas tem a guerra de guerrilha, ele que acabou com as Farc na Colômbia. O governo sempre procurou fazer coisas com a Embraer. Foi desenvolvido esse avião na cooperação Brasil-Argentina, chama CBA-123. E ele é um avião pusher. Ou seja, ele tem as hélices na traseira. Ele ficou muito caro, a Embraer não pôde fazer ele, porque ficou muito caro esse avião. Mas ganhou uma coisa, esta fuselagem serviu como modelo, como protótipo praticamente da série do 135-145, MB 135-145, que a Embraer fabricou e deixou de fabricar há pouco tempo, mas fabricou mais de 1000 aviões. Quando um avião fabrica mais de 1000 aviões, é porque o avião é muito bom. Fizeram um novo contrato com os italianos, né? E desenvolveram o AMX. E esse avião, ele trouxe uma tecnologia para dentro da Embraer que se chama a eletrônica embarcada, a aviônica. Eu acho que 20% é muito pouco. A Embraer devia ter mais condições, porque a Embraer está dando tudo, está dando uma carteira de 20 milhões de dólares praticamente. Está dando uma engenharia espetacular. A parte positiva que eu vejo é o seguinte, o A320, a Airbus está fazendo 48 por mês o ano passado. E eles têm, com a nova fábrica que eles estão inaugurando lá em Hamburgo, eles têm possibilidade de ir para 60 até 70. E a Boeing não está conseguindo entregar 44 aviões. Então a tendência, eu acho, é da Boeing passar uma parte desse 737 para cá, para ser feito no Brasil, para poder acompanhar a Airbus. Tá aí, obrigado ao Ciro Bodesan por nos atender naquele sol e explicar um pouco da história que ele tão bem conhece da Embraer. As considerações finais de vocês agora que estamos dando adeus a essa edição do programa e possivelmente dando adeus também à nossa maior empresa de tecnologia. Bom, em primeiro lugar é necessário dizer que houve uma campanha, está em curso uma campanha que está sendo realizada heroicamente pelos 3 sindicatos, que são sindicatos de Botucatu, sindicatos de Araraquara, sindicatos de metalúrgicos de São José dos Campos. Essa campanha procurou movimentar as regiões e procurou extrapolar suas áreas de atuação, levando o debate em nível nacional, mas encontrou muitas dificuldades, porque a gente percebeu ao longo de todo esse período que havia uma comunicação muito acirrada, muito combinada, entre o que dizia a Embraer e entre o que dizia uma série de outros interlocutores. Nos chamou a atenção durante toda a campanha, todos os alertas que nós fizemos, sobretudo na questão militar, sobretudo com relação à sobrevivência do setor militar, tal como ele é hoje, um setor militar que pode projetar, um setor militar que pode inovar. E por questões, imagino, por questões das próprias corporações, nós não tivemos a felicidade de conversar com alguns setores críticos, né, ou com nenhum, à exceção do professor que se manifestou, o professor do ITA, que nós tivemos o prazer de passar o VT aqui, que se manifestou, nós não tivemos mais manifestações. Isso muito nos preocupa com relação à nossa própria soberania. Nós acabamos de fazer descobertas de pré-sal, que é uma descoberta maior de petróleo nos últimos anos. E como que um país que descobre o tamanho dessa riqueza não faz também a defesa dessa riqueza? Né? Então são questões que estão, de certa maneira, relacionadas, mas não em si, mas com relação a uma política mais geral, que não nos parece que é uma política que está privilegiando a soberania, os empregos, o desenvolvimento da tecnologia. É possível ainda reverter? Como nós dissemos, possível é. Existe vontade política para se reverter? Da parte do governo, da parte de quem vai dar a canetada? Parece que não, assim como também não no Conselho de Administração. Por parte dos trabalhadores e a população, nós consideramos plenamente que não houve o direito à livre informação e o livre acesso à informação no mesmo grau, de lado a lado, daqueles que se defenderam e daqueles que criticaram. A Embraer, em nenhum momento, ela apareceu no debate público e colocou sua posição. Se fosse uma boa posição, se fosse tão bom essa venda, por que não dizer? Por que não responder aos questionamentos? Eles interessam a todos nós, interessa a população, interessa a trabalhadores, interessa ao país. Suponho eu
que não seja assim tão bom para todos esses segmentos. Mas ela foi chamada e infelizmente não compareceu. Então, pode ser, Edmond, a última vez que a gente fale aqui realmente. Foi uma brava campanha e ainda vai haver um monte de desenrolar da história. É possível que a gente ainda enfrente uma série de batalhas jurídicas. Eu gostaria de que ainda houvesse sim uma possibilidade de reversão. Não acredito que por força do governo em si mesmo isso ocorra. Seria necessário muita pressão para que fosse voltado atrás. Professor? Primeiro, por final, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no programa. Eu acho que essa questão é uma questão que ela não está restrita a uma empresa, não está restrita a uma operação entre duas empresas privadas, como pesquisador do setor, que eu venho trabalhando há um bom tempo, eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu fiquei muito apreensivo e bastante preocupado com os riscos que nós vamos ter. São riscos muito elevados, principalmente na área tecnológica, como foi colocado. São riscos bastante do Brasil. No momento de grandes mudanças tecnológicas, nós estamos perdendo a nossa principal empresa, desmontando a nossa principal empresa. E é uma empresa que, além da questão tecnológica, como foi colocado, uma empresa aeronáutica inserida no mercado internacional, também é uma empresa estratégica de defesa. Não só uma empresa estratégica, mas é a principal, a grande empresa estratégica de defesa. Então, os riscos colocados por essa operação são bastante elevados. Eu não vi, a expectativa era de que o governo pudesse ter exercido esse poder de veto e recolocado condicionantes a mais nessa operação. Uma operação de parceria, seja com a Boeing ou com qualquer outra empresa, são operações bem-vindas. A Embraer fez parceria com os suecos, lá atrás, como colocado anteriormente no histórico da Embraer, a Embraer fez parceria com os italianos, fez parceria com engenheiros franceses, fez parceria com os argentinos. Uma parceria com os estadunidenses, com os norte-americanos, com a Boeing, em nenhum momento ela poderia ser colocada como algo que poderia ser negado, desde que houvesse realmente uma parceria. E não o que nós estamos verificando. Algo totalmente assimétrico, algo totalmente onde que eu estou vendo o quê? Um desmonte da empresa. Então, nesse sentido, ela passa a ser, tende a ter tudo para ser algo que leve a questões prejudiciais para emprego, principalmente emprego de alto valor agregado e principalmente para a geração de tecnologia do país. Legal. Estamos encerrando mais um Brasil Consciência. Nós voltamos em uma semana com mais um programa inédito para você. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube, nosso canal Brasil Consciência. Está lá para você poder assistir todos os nossos vídeos, todos os nossos programas e se inscrever, dando aí a nossa audiência. Também estamos no Facebook, Rádio CT, Brasil Consciência TV. Lá você também tem acesso ao nosso conteúdo, além dos demais conteúdos produzidos pelo SINDI-CT. Uma frase da música de Raul Seixas talvez defina o nosso momento. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. Tchau, um abraço.